Vamos todos assistir a aula, por favor. Sim, a tia Bia é brava. Bom, eu trabalhei com as crianças falando das parábolas. Primeiro que nós já sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Nas parábolas a gente conhece um Jesus mestre. E agora eles estão aprendendo sobre os milagres, eles vão aprender sobre o poder de Jesus. Então, a gente falando sobre as parábolas, primeiro a gente precisa entender o que é uma parábola. Eu não vou contar todas elas, senão a gente vai fazer uma vigília, né? Mas tem depois os textos para quem quiser assistir, ler. Então, as parábolas são histórias que Jesus contava, no meio deles, com histórias que eles eram familiarizados com essas histórias. Então, aqui primeiro eu coloquei esse aqui, a caixa cenário, que eu trabalhei com as crianças. Aqui a gente contava as histórias e a gente começa fazendo uma pergunta: qual é a sua escolha? Você faz escolhas todos os dias. A metade da minha aula o pastor já pregou, né? Porque muita coisa que ele falou lá é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, nós precisamos fazer escolhas todos os dias. E a primeira delas é escolher qual o caminho que nós devemos tomar. Qual é o nosso destino? Então, essa parábola, eu decido qual é o meu destino. Depois, onde eu vou me alicerçar, onde eu vou ficar, onde eu quero ficar firme, em quê? Aí vem a outra parábola, que é dos dois construtores, que a gente conhece, que é a casa que é construída na areia, que não tem nenhuma resistência, e aquela casa que é construída na rocha, que é Jesus. E aí Jesus conta a parábola do semeador. E aqui nessa história, nós somos comparados, o nosso coração é comparado com a terra. Que ali o semeador, ele semeia, no caso Jesus semeia a palavra de Deus no nosso coração. Mas como está o nosso coração para receber a palavra de Deus? Está na pedra que logo seca, que não dá fruto, nos espinhos, aquela que a gente ouve a palavra e a gente não praticando, ela é roubada de nós, ou aquela que é a terra fértil, o nosso coração, onde vai dar frutos. Mas que frutos? Eu até brinquei com as crianças na sala. O nosso coração não vai dar nem maçã, nem laranja, mas nós falamos sobre o fruto do Espírito, certo? Então, o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, nós aprendemos, ensinamos as crianças também, nós precisamos dar fruto. E a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, uma árvore boa vai dar frutos bons. E ainda falando sobre plantação, Jesus conta a história de um fazendeiro que foi semeado o trigo, que é a sementinha boa, e depois, à noite, veio o inimigo e semeou a sementinha ruim. Mas cresceu o trigo, que o fazendeiro semeou, e o joio, que é aquele que não tem valor. E ali, ele falou para os seus empregados: primeiro vocês recolham um joio, amarrem em feixes e joguem na fogueira, na fornalha, na fogueira, para ser queimado. E o trigo é recolhido em feixes e colocado no celeiro. O que nós somos aqui? Nós somos o joio ou o trigo? Nós somos aquela sementinha boa ou amarga? Ali é comparado o céu com o celeiro, onde o trigo é colocado, e a fogueira, o fogo, o inferno, aonde é queimado tudo aquilo que não tem valor, que não presta. Então, em
parábolas, nós estamos na primeira pergunta. Qual é a sua escolha? Depois, falando também da plantação, Jesus conta a parábola do rico tolo. Aí já é o fazendeiro. O fazendeiro que tem muitos frutos para guardar no seu celeiro, que está pequeno, e ele fala assim: vou construir mais celeiros. Mas Jesus fala: tolo, você está preocupando com coisas aqui da terra, nem sabe que hoje pedirão a sua alma. Então, como está o nosso coração? Será que Deus pode nos abençoar com riquezas, com muita fartura? Será que com isso o nosso coração vai ficar mais preso nessas riquezas? Será que nós estamos preparados para ser abençoados pelo Senhor? Então, nas parábolas, a gente mais tem que fazer mais perguntas do que obter respostas. Nós temos que fazer perguntas para nós. Jesus nos ensina através das parábolas sobre o quê? Sobre a eternidade. Como está a nossa vida para a eternidade? Aí, nós vamos por uma parábola que não fala de plantação, mas fala da ovelhinha. A ovelha. Nós somos comparados a uma ovelha. Fala que o pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma delas sumiu. E ele foi lá e largou as 99 seguras dentro do cercado e foi procurar a ovelha perdida. Quem é essa ovelha perdida? Eu e cada um de vocês. Por quê? Nós estávamos perdidos e Jesus, através do sangue dele, ele nos resgatou. Mas a ovelha, ela foi resgatada com um propósito, ou seja, eu e cada um de vocês fomos resgatados por Jesus com um propósito. E o Senhor nos deu talentos, como o pastor já explicou. O que nós estamos fazendo com o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos? Qual é o seu chamado? O que você está fazendo com o chamado que o Senhor te deu? Quando Ele vier nos buscar, será que Ele vai nos encontrar como? Cumprindo o nosso chamado? É mais uma pergunta. Então aqui nós somos a ovelha que foi resgatada, certo? Que temos um propósito específico. Então, ali eu esqueci de abrir os cartões. Mas nós somos salvos. Mas por que nós somos salvos? Com um propósito. O propósito de cumprir o chamado do Senhor. Amém. Então aqui nós somos resgatados e temos um propósito. Aqui Jesus ensina sobre mais duas parábolas que falam de nós como missão, como ministros do Evangelho. Nós somos ministros do Evangelho. Não é só o pastor que está lá em cima do altar que vai ministrar a palavra de Deus. Cada um de nós em todo o tempo. Devemos nos preparar para cumprir o chamado, para ser exatamente aquilo que o Senhor nos chamou. Então, aqui nós somos ministros. Eu sou o ministro do Evangelho, eu sou carta viva. Aqui fala do bom samaritano que foi o único que parou e acudiu e socorreu aquele que foi assaltado, aquele que estava machucado e cuidou dele. Na parábola do fariseu e do publicano, fala sobre aquele que era arrogante, eu faço, eu sou, eu tenho, e que não agrada o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. É a mesma coisa de você, com arrogância, chegar ao Senhor, diante dele, e ele fazer assim.
Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Que nós possamos ser servos, filhos, humildes e mansos como o Senhor Jesus. Então, aqui nós somos ministros. Aqui somos resgatados, com propósito, somos ministros. Aqui fala do filho. O que o Senhor espera de você como filho? O pastor falou também. Intimidade, relacionamento, convivência, a fidelidade da nossa parte com Ele, porque a dele conosco existe. Então aqui fala de 2 filhos, que o pai pediu para ele, pediu para um filho, vai lá para a vinha, para cuidar, que está precisando. O filho falou, não pai, não estou com vontade, não quero. Mas aí depois ele parou e pensou, eu tenho que obedecer, e foi. Mas aquele que simplesmente chegou para o pai na frente dele, falou assim, não pai, eu vou sim. Depois que o pai virou as costas, ele foi para casa e dormiu e não obedeceu. Como será que nós estamos sendo diante de Deus como filhos? O que o Senhor espera de nós como filhos? E agora nós vamos para outra parábola. Tem complicação. Aqui nós vamos falar sobre as bodas. O que quer dizer bodas? Casamento. Mas para a gente entender direitinho aqui essas 2 parábolas, nós precisamos entender que como Jesus, ele era judeu, ele vivia no meio daquele povo com algumas tradições e alguns costumes. Então, quando ele explica, quando ele conta uma parábola, o povo já entende. Por quê? Porque eles sabem mais ou menos como que funciona. E o casamento judeu, a tradição diz o quê? Que os pais do noivo fazem um compromisso com os pais da noiva e a partir daquele momento eles já são noivos como se estivessem casados. Era um compromisso que, se fosse rompido, era necessário um divórcio, o tanto que era sério o compromisso deles. Mas aí, quando eles assumiam esse compromisso, o noivo ia para casa preparar lugar para a noiva, para receber ela como esposa. E a noiva ficava na casa dela se preparando, se adornando, se preparando para ser a esposa. E sempre o noivo mandava, através de um amigo, presentes e buscava saber notícia da noiva. Como que a minha noiva está? Como que a minha noiva está se preparando? E aí ele voltava e dava notícia para o noivo. E aqui nessa parábola das bodas, diz que um pai do noivo preparou o banquete, convidou pessoas e as pessoas não foram. Depois ele mandou convidar todo mundo que achasse na rua e foram para as bodas. E lá tinham vestes específicas para aqueles convidados participarem do casamento. Então, eles tinham que estar vestidos adequadamente para as bodas. E ele viu ali no meio daquele povo um homem que não estava vestido. Aí a gente pensa assim, às vezes ele não tinha roupa, mas não era assim. Existiam as roupas, as vestes para os convidados chegarem, vestirem as vestes para as núpcias e participar do banquete das bodas. E assim era o costume. Mas aí a palavra de Deus diz que Jesus fala que esse que foi achado sem as vestes nupciais, sem as vestes adequadas, os servos o amarraram e o jogaram para fora.
E ali ele sofreu. Ali ele foi excluído. De onde? Das bodas. E agora a parábola das 10 virgens. Diz então que as moças estavam todas preparadas com a lamparina e algumas tinham óleo reserva. E aí o noivo demorou a chegar e diz que todas elas dormiram. E de repente ouviu-se um grito: eis o noivo. Ô glória, nós estamos esperando a trombeta tocar. E aí, aquelas que não tinham óleo ficaram desesperadas. Não vai ter óleo, nós não vamos conseguir chegar lá, porque eles tinham que ir como? Do lugar da casa da noiva em comitiva para as bodas, para a casa do noivo. E essa parábola diz que aquelas que não tinham óleo foram comprar. E quando voltaram, a porta estava fechada. E elas não puderam entrar. Por quê? Porque já não dava mais tempo. Essa parábola fala do quê? Da noiva, a igreja que aguarda o noivo para as núpcias. O amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos aconselha, que está conosco até a volta do noivo. Então, agora, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós temos um convite. Nós temos um convite do pai do noivo. Amém. Para quê? Para as bodas do Cordeiro. Nós já recebemos esse convite. Nós já recebemos. Aleluia. Mas como que a gente está? Como estão as nossas vestes? Será que estão igual aquele? Já as vestes limpas, tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Mas o que a gente está fazendo com aquilo? E também, eu esqueci, para contar para as crianças para elas entenderem a diferença de Deus Pai, de Filho, Jesus e do Espírito Santo, nós fizemos também esse material que explica sobre o papel de cada um deles. Quem é a pessoa de Deus? Pai, Filho e o Espírito Santo. E também a gente sabe, a palavra de Deus diz que o dia que o noivo voltar vai ser rápido. Vai ser algo que... Acho que eu vou fazer diferente. Assim vai dar para mostrar. Diz que o Senhor virá nos buscar. E aqui estão as pessoas preparadas e não preparadas. Mas o Senhor virá. E nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Aqui eu não sei se dá para enxergar. Aqui tem os alfinetes aqui e o imã. E assim será, como um piscar de olhos. Só que agora, nós precisamos entender que o momento ninguém sabe. Aqui o noivo não sabia a hora que ele ia buscar a noiva.
A noiva não sabia, isso no casamento, na tradição, a noiva não sabia que dia era o casamento. Ela não sabia quando o noivo vinha buscá-la. Só quem sabia era o pai do noivo, nem a noiva. Como será que o noivo iria encontrá-la? Agora, a gente sabe que será em breve. E nós estamos recebendo o convite de Jesus. Ele está batendo na porta do nosso coração. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele quer as nossas vidas. Ele deseja a nossa companhia. Mas tem o tempo. Hoje Jesus está batendo. Amanhã pode ser que estejamos do lado de fora, pedindo para entrar, e não vai ter jeito. Agora, uma coisa a gente sabe, que ainda há tempo. Amém? Que a gente possa refletir. Igual eu disse no início, as parábolas têm que fazer com que a gente questione as nossas vidas, a nossa vida pessoal. O que estamos fazendo diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado? Que a gente possa ter um tempo de reflexão a cada dia, buscar de Deus aquilo que nós precisamos mudar, para que o dia que o noivo vier, estejamos prontos. Amém? Amém.